Bom, o Sidney falou que do exemplo do Cirque du Soleil, que as coisas não acontecem do dia para a noite, né? Precisa de muito trabalho, né? Muita preparação, muito treino. E aí, uma vez que o Neil ele aceita a condição nova dele, né? Depois de todas aquelas discussões, ele aceita a condição nova, que ele não tem como voltar atrás, agora ele vai ter que enfrentar o bicho. E a partir desse momento, ele começa o treinamento, né? Ele começa a se desenvolver. E o que que ele vai treinar? Na verdade, tem uma questão ali, né, que ele aprende um estilo de luta, ele aprende algo físico através de um software. Mas o processo em si é de acúmulo de conhecimento, ele vai conhecer, né? Então, eu acho que isso é importante, porque uma vez que, certo, entendi o meu papel, eu tenho que me preparar para fazer ele de acordo, né? Então, se eu não conseguir me preparar para fazer de acordo, eu não vou conseguir fazê-lo bem, exatamente como o Sidney colocou. Enfim, quando ele está lá no simulador de treinamento, aí ele tem aquela luta com o Morpheus e depois ele vai para a cena do salto no prédio, também que é uma cena icônica do filme. E antes de pular, o Morpheus fala assim para ele: Neo, livre-se de 3 coisas: medo, dúvida e descrença. Liberte sua mente. Né? E aí ele pula e cai. E aí entra aquela questão: quem estava lá assistindo a cena, né, dentro do filme, não acredita que ele tinha caído, porque ele foi muito bem, ou melhor que todos os outros, no momento do treino de luta. E aí o que me chamou a atenção ali é, pelo fato da gente cair, a queda é inevitável, ela vai acontecer em vários momentos. Isso em relação ao fato da gente não ter conseguido romper o nosso paradigma, o paradigma que nós estamos lidando, ou porque o caminho ele é extremamente difícil. Cláudia. Eu acho que tem mais a ver com a crença, com o acreditar. Não com a questão do caminho e nem da dificuldade. Eu acho que tem a ver com o crer. Eu creio que eu consigo, né? O que fez ele cair ali? Justamente ele não acreditou. E o filme o tempo inteiro ele vai falar sobre isso. Você precisa acreditar. Se você não acredita, você não vai conseguir, né? E aí a gente pode trazer isso para a questão da fé, né? A questão do eu vou saltar. As pessoas não acreditavam que ele ia conseguir. Todo mundo falava, não, mas ninguém consegue no primeiro salto. É perfeitamente normal a pessoa cair e levantar. Isso é uma coisa bem interessante e que precisa ser levantada. Mas se você parar para pensar o porquê ele não conseguiu, não é porque ele não tinha capacidade, ele era o escolhido, mas ele não tinha crença, ele não acreditava que ele podia, né? Então, assim, a gente tem uma descrença muito grande na gente, né? A gente acredita assim, nossa, eu não sou capaz de fazer aquilo, né? Como o Sidney disse, você vê o pessoal lá do Cirque du Soleil, você fala, nossa, é impossível fazer aquilo. Mas a gente não vê que a pessoa acreditou que ela podia fazer aquilo, ela se esforçou e acreditou. Né? Então, em que ponto a gente está da nossa crença? A gente acredita que a gente vai conseguir alcançar nosso objetivo? A gente de verdade acha que a gente é capaz disso? Né? Porque quando ele cai, ele simplesmente foi isso. Chegou, ele foi até começou com aquela coisa, não existe, isso não existe, isso não existe, mas quando ele se deparou com aquilo que ele viu a altura, ele simplesmente para de acreditar. E em muitos momentos é isso. Ele para de acreditar. A partir do momento que ele acredita de verdade, que ele tem a fé ali, falar, não, eu vou conseguir, é uma coisa que vai dar certo, aí ele consegue mudar o destino dele. Então, em que momento, até que ponto a gente está acreditando na gente mesmo? Até que ponto a gente tem fé que a gente vai conseguir alcançar os objetivos que a gente tem para alcançar? Né? Então, assim, até que ponto a gente também não se deixa abalar pela crença do outro na gente, né?
Ele não estava ouvindo os comentários, né? Ele vai cair, ninguém consegue. Mas com certeza, se ele tivesse ouvido, ele teria fraquejado mais ainda. E a gente é assim também, né? A gente às vezes até tá lá pensando, puxa, a gente vai conseguir. E aí chega alguém e faz até um comentário maldoso, até por uma questão invejosa, de cobiça, e você se não é verdade, eu não posso. Não, acho que isso não é para mim. Isso não, eu não mereço, eu não consigo. Então, eu acho que é uma baita de uma reflexão do acreditar, né? Vamos acreditar que a gente consegue, e é lógico que não é só acreditar, tá? A gente precisa de outros requisitos, mas o acreditar é fundamental. A fé é tudo. Eu penso isso, que fé é tudo. Falar que eu discordo da Cláudia. Não em gênero, número e grau, né? Eu discordo assim. Eu acho que acreditar não é tudo. Tem um filme, eu não lembro o nome do filme agora, mas é um filme sensacional. E ele acredita que ele pode voar. Ele é um ator e ele fez um papel num filme onde ele era um super-herói e ele voava. E na vida real ele começa a acreditar que ele pode voar. No final do filme ele voa. Ele morre, né? Ele pula da janela achando que ele vai voar. Então, assim, o filme termina quando ele pula da janela. Não mostra ele caindo, mostra ele pulando e corta. Então, a gente sabe que ele morreu, mas na cabeça dele ele está voando até ele chegar no chão, né? Então, assim, eu penso que é uma jornada, é um caminho, né? Do filme mostra bem, tanto o Neil quanto qualquer outra pessoa que a gente tem como especial, né? Esses grandes nomes que a gente gosta de citar, Gandhi, Mandela, Jesus Cristo, Buda, todos eles tiveram uma jornada. Eles não nasceram prontos, né? Assim, vou ser apedrejada porque eu falei de Jesus, mas Jesus foi para o deserto meditar. Jesus orou, pediu, afasta de mim esse cálice. Então, assim, todas essas pessoas que a gente tem como seres especiais, eles têm a sua jornada. Então, não tem como negar que eles também passaram por um processo de reconhecimento, de reconhecimento de contexto, de conhecimento de realidade. Por exemplo, Jesus, ele achava que tinha vindo só para os escolhidos, mas de repente aparece uma grega, acho que é uma grega que fala com ele, e ele fala que ele achava que ele tinha vindo apenas para os escolhidos, mas que naquele momento ele percebeu que ele veio para toda a humanidade. Então, assim, é uma jornada, todos nós estamos nessa jornada. Então, assim, cada um está escrevendo o seu próprio caminho. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu gostaria de fazer muitas coisas, mas às vezes me surge a oportunidade e eu olho e falo, caramba, né? Não dá para eu ir. Né? Eu não tenho 15 anos, eu tenho hoje uma responsabilidade, então não dá para eu fazer isso que eu gostaria de fazer. Talvez pessoas que tenham uma atitude que façam, elas mudam a sua realidade, mudam a realidade em torno, e elas são vistas pela sociedade ou como malucos ou como salvadores, né? Então, assim, mas essa pessoa está criando a sua jornada, né? E é só para ela que ela está criando a jornada dela. Ela está se transformando. Quando ela se transforma, ela transforma o mundo. Mas a jornada é dela, né? A gente fala a Irmã Dulce, a Madre Teresa de Calcutá. Elas fizeram uma grande transformação nelas, transformando elas mesmas. Elas transformaram o mundo. Pelo menos naquele momento, seus exemplos são vistos até hoje.
Então, elas continuam nesse processo de transformar o mundo, mesmo não estando mais aqui, né? Os exemplos, as pessoas que são exemplos fazem isso. A gente tem em todos os contextos sociais, políticos, sindicais, temos uma vasta gama de pessoas que criaram sua jornada, são vistas no final como pessoas especiais, mas que elas tiveram todo um processo para se transformarem no que elas se transformaram. Muito bem. Tem aí, continuando, né, na discussão, no filme, tem outra cena que ele está no simulador também, que o Morpheus quer ensinar para o Neo que todas as pessoas que estão na Matrix são potenciais inimigos, né? E aí ele fala uma coisa bem interessante, e aí eu fiz um paralelo aqui com a situação que nós estamos vivendo hoje. Ele fala assim, ó, nem todos estão prontos para acordar e muitas pessoas estão tão habituadas e dependentes do sistema que tentarão de todo jeito protegê-lo. O Morpheus fala para o Neo. E aí, olhando no mundo hoje, onde a gente está vendo tanta barbaridade acontecendo todos os dias, vocês acreditam que as pessoas elas começam a se enganar porque elas não querem ter o esforço do trabalho e aí elas acreditam nessa visão torpe justamente para justificar essas ações? Não sei se eu fui claro na questão. Fui ou não? As pessoas elas estão hoje fazendo um monte de barbaridade e elas ficam justificando essa barbaridade para dizer que elas estão corretas. Ou seja, para evitar o trabalho, para evitar a evolução. E nós sabemos que nós estamos num momento de transição, né? Nós estamos mudando de um mundo para outro. Então, acredito eu que existe uma força em algumas pessoas que elas estão justificando, olha, eu estou fazendo errado, mas é o certo, porque ela sabe no fundo do coração dela, no fundo da alma dela, que essa vai ser uma condição que vai ser exigida para que ela seja catapultada para um mundo de regeneração. Então ela está colocando algumas barreiras aí, justamente para ela falar, olha, eu estou certa, só que no final das contas ela não está. Sidney? Não, eu acho que é aquilo que eu falei sobre a flecha, né? Eu não acho que é por conta do trabalho, não. Eu acho que é para justificar o erro, entendeu? Então, assim, justamente para não ser humilde o suficiente de dizer, nossa, eu estava errado. Nossa, a ideia que eu tinha sobre isso era completamente diferente. Eu acho que não é por trabalho. Eu já falei aqui algumas vezes, mas não custa repetir. Ser uma pessoa de bem dá mais trabalho do que ser uma pessoa irresponsável. Muito mais trabalho. Porque você tem que se vigiar 100% do tempo, né? Ô Sidney, só fazer um Oi. adendo aí. É interessante você falou, porque agora houve uma inversão, né? Cidadão de bem para um bom entendedor, ele significa uma coisa completamente diferente, né? Sim, ganhou outro significado, né? Mas o que eu vou voltar a falar sobre isso, e é uma piada, o que o afegão médio não entendeu ainda é que ele é massa de manobra, entendeu? Então ele está defendendo um ponto de vista que, na verdade, na maioria dos casos, não existe. Ele foi um cenário criado para ele ter exatamente a reação que se deseja, entendeu? Custa, em média, 50 mil reais para criar uma notícia falsa e espalhar em 1 hora pela internet. E todos os grandes líderes do mundo estão usando essa ferramenta para criar uma realidade que não existe. Entende? E aí vai o Zezinho ali da esquina e fala assim, não, olha só o que estão fazendo. Só que ele conhece uma vírgula do texto. Ele não conhece o parágrafo inteiro.
Ele não leu, e às vezes, quando o texto tem o parágrafo inteiro, ele não lê, ele não tem capacidade de compreensão, né? E aí defende um ponto de vista baseado em algo que não é verdade. E isso não é aqui no Brasil, é no mundo inteiro, entendeu? E se você falar assim, mas 50 mil reais é muito dinheiro, não é algo que um trabalhador alcança. Sim, realmente não é algo que um trabalhador alcança. Mas uma corporação, uma corrente política, um partido, é o dinheiro do café da manhã, entendeu? E estão se tornando cada vez mais dependentes dessa ferramenta, dessa prática. Existe até um termo que depois a gente pode estudar melhor a fundo. Eu convido quem está ouvindo a estudar, que chama deepfake. Ou seja, um filme que você assiste pela internet, ele parece ser real, mas ele foi construído, na maioria das vezes. Muitas vezes nos assuntos que são sensíveis. Entendeu? Então, defender um ponto de vista te coloca numa posição de ignorante, na maioria dos casos, porque você não conhece todos os pontos de vista ou você está defendendo algo que na realidade nem existe. Então, não é por falta de trabalho, é só para não dar o braço a torcer e dizer, na verdade, eu não compreendi o cenário inteiro. Para não dizer isso, ele vai cada vez mais a fundo no seu ponto de vista, o que é uma pena para a nossa capacidade de compreensão. A questão de justificar o que está errado, no próprio filme, a parte do menino lá que decide voltar para a Matrix porque ele não aguenta mais é justamente essa, né? Ele justifica dizendo que ele não aguenta mais. Então, ele prefere voltar a ficar naquela, teoricamente, né, naquele mundo que realmente não é o mundo real, mas que ele tem todas as conveniências que ele tem, e ele justifica isso, né? Então, o fato dele ter feito a traição é justificado por isso, pelo egoísmo, que é o que move, né, as pessoas. Quer dizer, é muito mais fácil eu ir lá e tentar convencer a mim e aos outros que eu estou certa, mesmo estando errada, do que tomar a atitude certa, que é encarar a vida do jeito que ela deve ser encarada, né? Então, o filme ilustra muito bem essa parte, né? Esse conflito e como que eu resolvo esse conflito? Eu enfrento ou eu falo, não, eu prefiro voltar para aquela condição e estar lá com aquele cabresto, né? E não enxergando a realidade do jeito que a realidade de verdade é. Excelente comentário da Cláudia, Carla, porque ele vai justamente no próximo ponto. Se a gente tivesse combinado, não tinha dado certo. Teve várias coincidências aqui hoje. Quando o Neo ele faz a primeira visita no oráculo, ele tem um menininho lá, que o menininho tá carequinha, que ele tá entortando a colher, né? E aí ele olha aquilo e acha estranho, né? Se espanta com a ação. E aí o menininho dá a colher para ele e fala assim, ó, não tente entortar a colher, é impossível. Ao invés disso, tente ver a realidade. E qual é a realidade? Não existe a colher, né? E aí leva a uma reflexão aqui. Será que a gente enxerga e cria mais obstáculos do que realmente existe no nosso caminho? Será que grande parte desses obstáculos é nossa criação? Ou a gente vê coisa a mais? Eu acredito que os obstáculos, né, quando a gente coloca um obstáculo, um empecilho, já é um motivo para a gente não fazer. A gente não quer realizar algo, então a gente coloca um obstáculo para a gente se acomodar, na verdade, né? Essa questão da acomodação. Então, é mais fácil eu colocar um obstáculo para ficar quietinho e falar, não vou conseguir fazer, do que eu enfrentar e fazer. Eu percebo muito, as pessoas usam muito obstáculos para se acomodarem. Então, é como se fosse uma paralisia, entendeu? A pessoa sabe andar, ela tem potencial para andar, mas ela quer ficar paralítica. Então, ela coloca um obstáculo ali na frente, porque tudo que a gente quer fazer e determina,
se nós tivermos vontade, a gente consegue fazer. Porque a gente sabe, né? A gente que é espírita, a gente sabe que só existem duas coisas que a gente não consegue, duas fatalidades, que é a morte e a evolução. Se morreu, já era. Não tem como voltar atrás, né? O corpo, aquele corpo, né? E a evolução também. Então, de alguma forma, você vai ter que passar pela evolução, né? Então, essa realidade que eu acho que ele fala é disso, da gente colocar empecilho para não seguir em frente. Então, a gente fica olhando ali, olhando aqui, né? E tudo pode ser modificado, igual quando ele modificou a colher lá, ele tortou. Eu acredito que seja o domínio que o espírito tem sobre a matéria. E a gente, como vocês estavam falando da evolução, né? Eu penso no Pinóquio, na história do Pinóquio, que ele está ali, ele existe. E ele precisa, depois dali, ele precisa estudar e fazer outras coisas. E aí ele se distrai no caminho. E aquilo gera uma porção de consequências para ele, mas ele sabia o caminho certo. Né? Porque a consciência, né, igual a gente está lá na fila da reencarnação. Uma porção de pessoas querem reencarnar. Se nós formos perceber, nós tivemos oportunidade. Nós estamos aqui. Aí chega aqui, a gente se distrai, a gente não quer, porque a porta larga é maior, é mais atrativa, quer ser bom, dá trabalho. E aí a gente não pode falar que a gente não sabe, porque se nós já tivemos essa oportunidade que muitos outros não tiveram, é porque nós temos esse potencial. Né? Nós tivemos alguém que fez igual o Morfeu lá. Vai, que você consegue. Mas aí a gente cria uma porção de obstáculos, e aí a gente coloca a desculpa de que, eu não sei, eu não estou preparado, sabe? Então, acho que é tudo um desculpismo. Né? Então, porque quando a gente quer realmente uma coisa, a gente faz, gente. Todo mundo aqui sabe. Se eu quero realizar algo, é difícil. No começo, não vou conseguir. Então, quando eu comecei a fazer o curso de dança, várias vezes eu quis desistir. Chegava quinta-feira e falava, não, porque minha coordenação motora é péssima. Sabe, eu sou um desastre. Mas eu falei, não, eu vou. Eu achava super difícil. Uma dança de 3 minutos, eu fiquei quase 6 meses para aprender. Mas eu ficava assim, eu não posso desistir. Eu já passei por tanta coisa na vida, eu vou desistir disso, né? Eu vou conseguir. E aí eu consegui. Então, eu acho que, lógico que para você fazer, para você realizar, vai dar trabalho. Mas se você tem vontade, você consegue. O problema é esse, a gente coloca muita desculpa para não fazer. Eu entendo sobre isso, né? E eu sempre falo, quando eu fiquei doente, foi quando eu mais aprendi na minha vida, porque ali eu tive outra chance de reencarnar de novo. Eu estava ali, moribunda, as pessoas me olhavam, tinha medo, mas eu acreditava em mim, porque eu não estava me vendo. Demorou 2 meses para me darem um espelho, para me ver. Acho que se eu me desse um espelho antes, eles falavam, Carla, não se olha no espelho. Eu teria desistido. Então, eu conversava com, né, eu estudei um pouco antes de eu ficar doente, é engraçado assim, porque eu estudei bastante sobre o domínio da matéria, sobre o perispírito, como que a gente domina. Então, eu conversava com a bactéria, parecia uma louca, né? Mas eu conversava com aquela bactéria, ela estava me comendo tudo, e eu falava com ela. E eu usei tudo que eu sabia para eu poder sobreviver. Mas eu sabia que ela também queria sobreviver. Então, a gente teve que entrar num acordo. Eu vou te dar um espacinho, mas você também tem que me dar o meu. Entendeu? E deu certo, assim, né? Então, através disso, até hoje as pessoas falam, mas você passou por tanta coisa, você é uma pessoa forte, você vai conseguir passar por tudo na vida. Mas não é assim. Né? Eu consegui dominar a matéria, porque é a minha matéria, o meu corpo. Mas aí, quando tem certas questões na vida que às vezes é até mais fácil de passar, igual na questão da dança, que eu achava super difícil. Que várias vezes eu falei, eu não vou mais, eu vou desistir, eu não quero, eu não vou conseguir. Mas alguma coisa eu falava assim, vai. E aí eu ia a contragosto, às vezes eu chegava sem vontade, mas eu não desisti, sabe? Então, tudo que a gente quer, se a gente colocar ali, eu vou fazer, e aí o universo te ajuda, todo mundo te ajuda, várias coisas te ajudam naquele propósito.
para você chegar até ali, entendeu? Como curiosidade, eu gostaria de deixar para todos aqui que estão assistindo ou ouvindo, se a gente analisar os grandes líderes que já foram citados aqui, a gente já falou, uma característica é existente em todos eles, que é a constância, né? Diante do primeiro obstáculo, você não desiste. Você continua porque aquele conceito, aquela ideia é grande o suficiente ou é forte o suficiente para você acreditar. Eu tenho um negócio e justamente é isso. Todos os dias você acorda, se você fizer uma análise fria, você fala assim, ah, já deu o que tinha que dar, não sai mais nada daqui. Vou para o próximo objetivo. Só que você não trabalhou o suficiente, você não insistiu o suficiente para fazer aquele negócio funcionar. E isso acredito que vale a pena, vale também para os aspectos da vida, né? Você amar alguém, você ser solidário com alguém, não é na primeira que você vai acertar. Não é assim, estalou o dedo e pronto, né? E existe a necessidade de uma consistência para as coisas darem certo. Vou citar um outro filme aqui, o livro do Noé, que para a construção da arca levou 40 anos. Imagina se hoje em dia você chega para alguém e fala assim, ó, eu vou construir um barco sozinho. Aí, você me ajuda? Não, vou ajudar não. Você quer construir, você que faz aí. Aí você começa a fazer sozinho. Aí leva 40 anos. E você continua lá. É acreditar demais, é acreditar muito num conceito, entende? Na necessidade daquilo. Talvez eu esteja desvirtuando o assunto aqui, né? Citando, inclusive, outra religião, mas você entende? O conceito é bom demais. A necessidade, aquilo é tão forte que ele fala assim, cara, isso é importante para mim, eu tenho que realizar, né? E isso vale com todos os aspectos da vida.